Oi gente, tudo bem? A resenha de hoje foi muito pedida por várias pessoas no inbox do Instagram, Glamorous Routine, aqui em alguns vídeos do YouTube. Muitas pessoas perguntaram se eu não ia comprar a Venus, se eu não ia fazer resenha da Venus da Lime Crime, e ela tá aqui, gente. É a Venus XL, né, que é a Venus grandona. Existia uma Venus da Lime Crime que era menor, né? Aí a Lime Crime deu uma repaginada nela e aumentou, né? E veio essa paletona que é linda, a embalagem dela é maravilhosa. Ela por dentro também é muito bonita. Ela é dourada, ela é de papelão, tá? Mas é um papelão assim bem resistente, né? Por $56, que é o valor dela. Confesso que de repente esperava uma embalagem que não fosse de papelão, mas isso é normal, gente. Até a Ruda, que custa 65, a embalagem é de papelão e é isso, né? Vida que segue. 18 sombras, gente. Então é sombra pra caramba. Apesar dela custar $56, são várias sombras, né? E as sombras, o tamanho dos pães, assim, são tamanhos justos, né? Não são aqueles pães pequenininhos. Então ela é bem grandinha. A quem interessar possa, gente, essa paleta é fabricada nos Estados Unidos. E a Lime Crime é uma marca que é certificada, né? Vegana. E ela não testa em animais. A validade da paleta consta aqui como 24 meses, né? Então ela duraria aí 2 anos. E são 4 tipos de acabamento dessa paleta. Tem um acabamento mate, né? Que é um mate mesmo. Um mate sparkle, que é um mate que tem alguns brilhinhos em cima. Tem um acabamento metallic, né? Que diz que é Ultra Shine Shimmer, então diz que elas são, assim, tem um shimmer muito brilhosinho, que na verdade não é, e tem um outro acabamento que é um acabamento mais acetinado, que são, por exemplo, dessas são, na verdade, eles dizem que é o acabamento Luminous Glow, entendeu? Que é um acabamento só com uma luminosidade. Acho que esse acabamento chega até a ser um pouco menos que o acetinado, porque tem alguns acetinados de outras sombras que são até um pouco mais aparecidos do que esse acabamento Luminous, né? Que a Lime Crime define algumas sombras dela aqui. Eu resolvi fazer um takezinho num fundo mais neutro para que vocês possam ver melhor a paleta. Tá vendo? É uma paleta grande, eu vou comparar com a Norvina. Ela é quase que o dobro da Norvina, tá vendo? Mas em relação da grossura, é praticamente a mesma coisa. O fecho é magnético, abre e fecha com facilidade. O espelho é bem grande. Agora a gente consegue ver melhor as sombras, tá vendo? Porque não reflete tanto. Então aqui, gente, que eu tenho a falar das cores pra vocês. Não é uma paleta de sombras coringa. Ela é uma paleta de sombras da Barbie, porque tem muitos tons de rosa. Tem poucos tons de marrom e muitos tons de rosa. Então, se você ama rosa, você certamente vai amar essa paleta, porque não tem outra paleta assim, eu acho que com tantos tons de rosa. Então a gente vai fazer um tour aqui, tá vendo? Pelas cores, para que vocês possam ver bem, assim, bem de perto, tá vendo? As sombras com textura de brilho. No início elas tinham mais brilho aqui, esse mate com brilho, elas tinham bem mais brilho aqui. Mas conforme você vai usando, ela vai ficando totalmente mate, eu vou sentindo, tá? Mas de uma forma geral são cores bonitas, são cores únicas, especiais. E agora eu vou falar um pouquinho do que eu achei das sombras, porque eu não tô aqui pra fazer média. Vou fazer swatches agora das que eu considero as melhores. Essa aqui é a Goddess, tá vendo? Ela tem bastante pigmentação, mas olha como acumula o pó aqui, né? Ela é bem esfarelenta. Tem a Botticelli, que ela é uma sombra dura, um pouco seca, mas olha essa pigmentação. Ela mancha, mas é um tom muito bonito de sombra. E olha como elas esfarelam, tá vendo? Já caiu um pouco de sombra ali. Essa é a Passion também, um hino de cor. É a sombra que eu vou usar hoje, né? Ela parece mais pink, mais vibrante, mas quando a gente esfuma ela, ela fica mais tranquila, né? Ela fica, assim, mais suave, mas você pode usar ela também com batidinhas de forma bem intensa. Olha essa Goddess aqui, gente, como ela esfarela, mas ela fica um tom de rosa lindo na pálpebra. Vou fazer agora com a Triumph, que também é uma sombra esfarelenta, mas ela já tem uma melhor textura que a Botticelli, que é mais dura. A Botticelli é a mais durinha de todas, né? Eu não considero ela como a pior sombra, porque realmente o tom dela, gente, é muito bonito. Olha esses tons, todos mates, todos pigmentados, né? Mas vocês vão ver o porquê, assim, essa paleta não é a melhor paleta de todas pra mim.
o porquê eu prefiro outras marcas do que essa paleta. Essa sombra aqui em Inspire é muito linda, mas é uma pena que os brilhos dela não sejam, assim, mais especiais. Ela acaba sendo uma sombra metálica, assim, bem discretinha, né? Mas tá vendo? Ela é muito, muito, muito bonita. No entanto, no olho eu acho que ela não fica nada demais também, o que é uma pena. Eu não sinto falta de preto nessa paleta, porque o preto eu acho que acaba pesando muito com essas sombras assim, muito rosas, né? Eu acabo preferindo usar um vinho como esse, escurecer com um marrom assim, meio vinho, como esse Aphrodite, como o Supreme, né? Mas uma tonalidade de sombra que eu sinto falta é de uma sombra iluminadora, né? Assim, mais clarinha, só que com brilho, porque essa sombra Ethereal, ela não é clara o suficiente, ela não é pigmentada o suficiente, ela não transfere a cor suficiente. Gente, ela é muito ruim. Essa sombra é o ó, tá? Vocês vão ver no swatch, assim, que ela não aparece nada, ela não transfere, é uma coisa horrorosa. Então, eu achei que faltava um brilho a mais nessa paleta, faltava um tchan, faltava uma emoção, porque as sombras que são consideradas como metálicas, tá vendo? O brilho é muito sutilzinho, então ela é uma paleta para quem gosta de tons mates. Tá? Se você gosta de brilho, como eu, essa paleta aqui não vai te atender. Então, gente, essa é a primeira fileira de swatches, né? Vocês podem reparar que essa última aqui, tá vendo? Ela é muito esfarelenta. Tanto essa marrom mais escura, quanto essa marrom aqui do meio mais camurcinha. Elas são esfarelentas nível Subculture. Essa daqui do meio eu soprei, ó. Tá vendo? Agora eu soprei e o pozinho saiu, mas elas esfarelam bastante, assim, é nível Anastasia real. E as sombras com brilho, tá vendo? Elas não se destacam, tá batendo uma luz bem bonita aqui, mas elas, assim, não realçam muito. E as sombras mate, tá vendo? Elas, o swatch delas parece até um pouco seco. Essa daqui é a fresca. E olha, os brilhos quase não se notam, os brilhos se perdem muito. E a Passion, que é essa rosa aqui, ela é uma sombra dura, é uma sombra que mancha. E eu fiz 2 swatches, um em cima do outro, pra ficar nessa cor, porque senão fica bem fraquinho. Essa sombra aqui, Aphrodite, essa terceira aqui, do ladinho aqui do marrom, ela também é bem seca, uma sombra bem durinha. Então, gente, essas duas sombras aqui do canto, que é a sombra Flora e a Scallop, são as sombras com melhor textura da paleta, na minha opinião. Elas são mais macias. Essa aqui que parece um buraco, na verdade, é a Ethereal, porque ela realmente não faz, assim, muita presença. A Black Canvas, tá vendo como ela some totalmente na pele? E essas aqui, essas últimas, é a Goddess, que também esfarela nível Subculture, e a do lado a Botticelli, que tem aquela textura bem seca, bem dura, assim como a Supreme e a Triumph, que são essas duas aqui do meio mais avermelhadas, né? Sombras mate, vocês têm que pegar assim bem pouquinho no pincel e ir construindo a cor assim, de repente até bater o pincel um pouquinho, senão vai parecer que você levou um soco rosa no olho, especialmente essas sombras mais marcantes, né? Esse rosa aqui mais escuro, né? Esse outro rosa aqui também mais magenta. Então, eu sugiro parcimônia também na hora de aplicar, especialmente porque eu não achei que são sombras que esfumam assim tão facilmente como as sombras da Anastasia, por exemplo, que você bota ali na pálpebra e parece que ela esfuma sozinha. Não, elas dão um pouco mais de trabalho, algumas dão até uma leve manchada, inclusive se você aplicar um rosa assim em cima do outro, um escuro por cima do claro, já aconteceu comigo delas darem uma manchada e na hora de eu ir esfumando, eu vou esfumando, aí parece que é tudo uma cor só. Então, foi esse o tipo de problema que eu tive com essa paleta, apesar dela ser linda, cores únicas, maravilhosas, entendeu? É super pigmentada, mas assim,
você tem que esfumar ela com calma e aos poucos. Porque depois, para você tirar um manchado, é muito mais difícil. Você acaba arruinando ali o degradê, a dimensão que você tinha feito anteriormente. Com relação às tonalidades, essa paleta é realmente, sabe, parece que ela é exclusiva. Tem vários tons aqui que eu não tenho em lugar nenhum. E eu acho que é isso que faz ela ser especial. Porém, em questão da qualidade em si, eu acho que ela é um pouco trabalhosa, eu acho que ela tem, assim, os seus pontos negativos. O que mais me incomoda são realmente as sombras cintilantes serem fracas. Eu vou fazer umas comparações aqui pra vocês das sombras com brilho. Essa aqui é a Eden, ela é bem pigmentada, tá vendo? Mas ela não tem brilho, ela parece uma sombra mate. Apesar dela, né, transferir totalmente a cor, ser macia, deslizar, o brilho dela é quase zero. Essa aqui é a Love que eu apliquei. Ela já tem um brilho, tá vendo? Um pouco melhor, mas ela é muito fraquinha. Vou mostrar pra vocês agora a Ethereal, né? Que é um rosinha também. Que, olha, a Ethereal, ela praticamente não aparece, gente. Tô fazendo aqui, esfregando bastante já, né? Tá vendo? Ela é um toque só de cor. A Nu Classic, ela é um tom, assim, de marrom com brilho, ó. E tá vendo? Também não tem brilho. Apesar de elas parecerem cintilantes no pan, elas não transferem o brilho assim para a pálpebra. Elas ficam praticamente mates, né? Então, essa é a crítica que eu tenho a fazer da paleta, que eu acho que a Lime Crime poderia ter feito assim sombras brilhosas mais aparecidas. Vou fazer aqui da Inspire, que é uma sombra muito linda. Essa é uma das melhores sombras, tá? Essa e a que eu usei hoje, a Love, é uma das brilhosinhas que mais aparecem, mas mesmo assim, parece pouco. Vou comparar, tá vendo, essas cintilantes mais normais com outras cintilantes de outras paletas que eu tenho. Por exemplo, eu vou pegar aqui a paleta da Huda Beauty, a Mauve, e vou pegar uma sombra aqui com brilho pra mostrar pra vocês. Vou pegar a menos brilhosa, essa daqui, né, que é esse tom de rosa, tá vendo? A textura é muito mais amanteigada, ela desliza assim, sabe? Elas não são tão durinhas quanto as sombras da Lime Crime. E olha a questão do brilho, como o brilho aparece melhor. Vou testar uma da Norvina, né? Aquela rosinha da paleta Norvina, a Wild Child. O melhor lugar do mundo para fazer swatch, porque tá vendo? Já tem uns pelinhos do braço, mas tá vendo? Olha como ela é mais brilhosa do que essas sombras da Lime Crime. Vou pegar essa paleta aqui agora da Lorac, né? Eu vou pegar esse tomzinho aqui de rosa, né? De rosé, é o Begônia. É uma textura assim super que desliza, ó. Gente, sério, não tem igual, parece cremosa. Vou pegar uma cintilante aqui da Modern Renaissance, da Anastasia, ó, e vou aplicar. Tá vendo? Desliza, Pra quem tá se perguntando, eu tenho a Modern Renaissance, que já tem uma tonalidade magenta, já tem umas tonalidades rosadas, será que vale a pena eu ter a Venus? Bem, com relação a cores, sim, porque olha só, essa aqui é a tonalidade da Anastasia e essas duas são as tonalidades mais próximas da Venus, então elas são realmente diferentes, até as sombras mais parecidas são diferentes. No entanto, com relação à qualidade, eu ainda fico com a Modern Renaissance da Anastasia. Eu acho que elas na pálpebra, elas ficam mais bonitas, elas ficam com mais dimensão, elas esfumam com maior facilidade do que a Venus. E assim, de 18 sombras, 7 tem algum tipo de brilho, né? Algum acabamento ali que tem brilho. Então essas 7 para mim eu descartaria. Seria pagar esse valor por, na verdade, 11 sombras, né? Que são as mates, né? As mais acetinadas. Que, assim, são boas, né? Dá pra você trabalhar bem, mas também não são as minhas favoritas. Então, essa é a minha opinião. Bem sinceramente falando pra vocês, eu acho um crime o que a Lime Crime fez com as sombras cintilantes, gente. Ela roubou todos os shimmers. Mas assim, brincadeiras à parte, olha, se for pra ser assim, eu pego a minha Norvina e vou embora, porque a Norvina, ela dá realmente uma surra de chinelada Rider na Venus XL. Mas assim, são tonalidades diferentes, a Norvina não tem, assim, várias tonalidades de rosa. Também pegaria a minha Mauve Obsessions da Huda, que tem alguns tons rosadinhos e assim, iria embora, porque
é uma paletinha que eu acabo usando mais, eu acho ela inclusive bem usável e a qualidade melhor do que a Venus XL. Então, gente, vamos usar essa rosa aqui, essa pink, que é a Passion, que eu sei que é o que todo mundo quer ver, né? Porque ela é a cor mais chamativa da paleta. Eu vou pegar um pincel bem fofão, né? Aquele meu pincel de sempre, o meu favorito, e vou aplicá-la. Ela não chega a ser tão neon, assim, tão aberta quanto a minha blusinha, mas tá vendo? Ela é bem acesa, é uma sombra bem acesa. Vocês querem sombra neon? Eu vou pegar um pincel de topo curtinho e vou aplicar essa sombra aqui, a Supreme, aqui embaixo. Pincelzinho de detalhes, eu venho com essa sombra aqui. Essa é a sombra mais clarinha da paleta. O que eu sinto muita falta é realmente de um tom um pouco mais acetinado. Eu achei esse tom de mate aqui clarinho, assim, muito pouco pigmentado. Ele não realça muito aqui embaixo, tá vendo? Então não foi das minhas sombras favoritas. Inclusive para pessoas mais clarinhas que eu, não vai realçar nada, vai ser uma sombra assim praticamente nula na paleta, porque eu não achei que ela transfere muita pigmentação, ela não dá aquele realce, sabe, aqui embaixo da sobrancelha. Aqui nesse cantinho interno eu vou pegar a Triumph e vou aplicar um pouquinho aqui, só para dar uma continuidade aqui embaixo, ó, tá vendo? Com o esfumadinho abaixo dos cílios. Vou aplicar um pouquinho da Botticelli para escurecer um pouco mais. Não sei se vocês conseguem reparar, mas as mates, elas são levemente manchentazinhas, entendeu? Você tem que estar sempre voltando para esfumar. É uma característica até, eu acho que do pigmento, que sombra rosa eu acho que é difícil realmente de fazer ela assim bem macia, né? Ela que seja excelente de esfumar. Não é como a Love da Anastasia Beverly Hills, por exemplo, que esfuma super fácil. Você tem que estar sempre voltando e esfumando, porque senão, tá vendo? Fica assim, um pouco manchadas, assim. Ainda mais se você aplica um rosa em cima do outro, eu sinto que elas ficam manchadas, né? Então aí você esfuma muito, já acaba que tira um pouco da dimensão. Então eu fico nessa entre amo e odeio, porque apesar dos tons rosas serem lindos, tem esse problema, né? Eles levemente mancham, aí quando você vai esfumar melhor, eles meio que se misturam muito. Pelo menos foi isso que eu achei. Entendeu? Tá vendo? Parece que eu levei um soco rosa e eu apliquei várias sombras rosas diferentes aqui, só que não parece, né? Então, por isso que eu também não amei demais essa paleta. A hora da verdade agora, eu vou aplicar a sombra com brilho. Então, vocês vão ver, esse aqui é o meu melhor pincel de sombra para aplicar sombra com brilho. Ele é muito bom. Às vezes tem sombra que não pigmenta nada e ele aparece. Eu vou aplicar essa sombra aqui, a Love, tá vendo? Essa sombra aqui não é muito rosa, é um tom assim bem... um rosé goldzinho assim, digamos, né? Vocês estão vendo que ela é metálica. Então, ó. É uma sombra bonita, mas é uma sombra normal. Vamos aplicar agora com o dedo, né? Pra ela dar uma reforçada. Tá vendo? O brilho não realça muito. É uma sombra, assim, bem cintilantezinha, mas é um cintilantezinho, assim, bem leve, tá vendo? Ela não é muito, sabe, aquele auge de pigmentação. Eu vou aplicar o meu Glitter Primer do outro lado, que ele sempre potencializa, né, o efeito da sombra. Tá vendo? Ela ficou um pouco mais intensa que desse lado. Já aparece um pouquinho mais o brilho, né? Mas mesmo assim, o brilho não é o forte dessas sombras. Eu vou molhar aqui com Fix Plus, o pincelzinho que eu tinha aplicado antes, né? E vou dar uma intensificada nesse lado aqui também. Mas essa é uma das sombras shimmers
da paleta com melhor performance. Vocês estão muito curiosos com essas duas sombras, que são as sombras que, assim, tem um efeito mate, né, mas com brilho, tá? E eu vou tirar essas sombras aqui de baixo e vou aplicar para que vocês possam ver. Eu reapliquei o Paint Pot da MAC, que é meu melhor primer de sombras. Esse tipo de sombra, pra gente dar uma chance verdadeira, né, uma chance justa pra elas, a gente tem que aplicar com o dedo, tá? Então, eu vou aplicar aqui a fresca com o dedo desse lado, ó. E assim, tem que aplicar com batidinhas, porque se você aplicar com pincel, vai tirar todos esses micro brilhinhos que tem por cima da sombra. Se você esfregar muito o dedo também, os brilhinhos vão sumir. Então, essa é a melhor forma de você aplicar essas sombras mates, né? Que tem um brilho, esse acabamento que tem o brilho por cima. O problema é que é muito difícil de captar, por exemplo, em fotos, esse brilho, porque é muito sutil, assim, é uma coisa que você vê se você estiver assim bem de perto. Você ali tá se maquiando, você vê o brilhinho, né? Mas a outra pessoa, assim, até um pouco próximo, eu acho que não consegue reparar muito, porque os brilhos são muito finos, assim. Tem que ter cuidado na hora de aplicar, de você depositar assim com o dedo e ir firmando a sombra, senão você é capaz de tirar a sombra que você tá por baixo, ou o primer que você tá por baixo, e fazer uma cagadinha. Então, ela tem todo um truque de ser aplicado. Aplicar o glitter primer do outro lado, né? Para que vocês também possam ver ela intensificada. Porque, ó, vamos ver se a gente consegue grudar melhor esses brilhinhos com o primer de sombras. Olha, gente, eu vou aproximar bem para tentar mostrar para vocês o brilho, tá vendo? Como fica muito sutil e como a sombra por baixo acaba ficando levemente manchada, tá? Olha como ela é aqui no zoom, olha como ela é no dedo, né, no swatch, só que os brilhos acabam transferindo bem pouco. São duas sombras, tá vendo? Que tem esse brilhinho assim, né? Esse é mate, né? Com esse brilho, esse leve brilho por cima. Então, gente, essa ficou a make pronta. Eu não quis colocar cílios postiços pra ficar bem vida real mesmo, bem realidade, né? Queria dizer pra vocês, assim, que eu gostei mais dessa paleta, mas eu não amei, assim. Se eu tivesse que gastar meu dinheiro, se eu tivesse que investir o meu dinheiro 1000 vezes, eu investiria em paleta da Anastasia, em paleta da Lorac, em paleta até da Huda. Eu sei que com certeza vai ter gente aí que vai gostar dessa paleta, que vai me falar, poxa, eu gostei tanto da minha, porque você não gostou da sua. Mas, gente, a opinião é isso. Eu não assisti nenhum vídeo pra não ser influenciada de resenha dessa paleta. Eu quis mesmo por causa dos tons rosas, que realmente são tons únicos, são tons que realmente eu não tenho lugar nenhum. Se você é fascinada, se você é obcecada com rosa, se você tem cabelo rosa e quer fazer maquiagem rosa pra sempre, de repente essa é uma paleta que vai te atender demais. Mas assim, apesar de eu estar nessa fase do rosa, eu não amei essa paleta, por exemplo, como eu amo a Malve da Rudinha, né, que tem alguns tons rosadinhos que eu acabo usando bem mais. Então é isso, meninas, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu sei que foi uma opinião um pouco polêmica, né, mas assim, é de coração, eu tô aqui pra ser sincera sempre com vocês. Queria ter gostado, mas não amei. E assim, muitas pessoas pediram pra fazer resenha, pra contar, né, o que eu achava, e eu tô aqui pra isso. Ó, um beijo grande, até o próximo vídeo. Não esqueçam de curtir e comentar. Tchau!